Vamos aqui à nossa questão número 1, que foi da Petrobras no ano de 2010, cargo de engenheiro de petróleo da Banca 6 Gran Rio. Uma indústria deseja fabricar um tambor fechado na forma de um cilindro circular reto. Se a área total da superfície do tambor é fixada em 36 pi decímetros quadrados, o volume máximo que esse tambor pode ter é, em decímetros cúbicos, igual a... Então perceba o que ele está falando, né? Ele está falando que tem um cilindro circular reto fechado, tá? Então vou adicionar uma figura aqui para ficar fácil da gente relembrar esse ponto. Então a gente tem aqui um cilindro circular reto fechado. E ele fala da área total. Então eu preciso relacionar essa minha área total com as variáveis que eu tenho, que eu preciso descobrir, que seria a base do cilindro, que eu vou chamar de circular de raio R, e a altura H. Então, através da área, eu consigo relacionar o meu raio e a minha altura, porque para quando eu for calcular o meu volume, eu vou precisar do meu raio e da minha altura. Então, assim, eu sempre gosto de pensar o que eu preciso chegar. Onde eu preciso chegar? Eu preciso chegar no volume, né? O volume ele é dado pelo quê? Pela área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura, certo? Então, eu preciso descobrir o meu raio e eu preciso descobrir minha altura, ok? Obviamente, ele está trabalhando aqui com o meu volume máximo, então ele está trabalhando com alguma questão de maximização. Mas, de qualquer forma, eu preciso encontrar uma relação entre o R e o H, concorda? Então, o que eu vou fazer? Eu já sei que o meu volume é esse, eu vou equacionar agora a área total. Qual é a minha área total? Minha área total vai ser 2 vezes a área da base, mais 2, a área do retângulo ali, né? Que é da superfície lateral, 2π RH. Isso aqui a gente sabe que é a minha área total, beleza? Em função do R e em função do H, ok? E isso aqui ele me falou que é 36π, ok? Vamos deixar todo mundo em decímetros as unidades. Então, com isso, eu consigo relacionar que aqui o 2 bota em evidência, o 2π, fica r ao quadrado mais RH igual a 36π. Vou dar aqui uma simplificada, que vai ficar 18. Ok? Eu olho para um lado da equação, eu vejo que tem R aqui e R aqui. Se eu botar esse R em evidência, eu vou continuar aqui com R mais H e o R aqui. Então é mais fácil eu isolar o H, porque o H está sozinho. Então eu vou isolar o meu H aqui. Então vai ficar H é igual a 18 menos R ao quadrado dividido por R. Ok? Lembrando, né, o R é maior que zero e o H é maior que zero. São as restrições do nosso problema, né? Então eu já encontrei minha altura, ok? Em função do raio. E lembra que o meu volume, em função do raio e da altura, a gente falou que era π r ao quadrado vezes h. E agora eu tenho o h. Quando eu substituir o h, eu vou ficar com uma função só de r. Vai ficar r ao quadrado, que multiplica 18 menos r ao quadrado, dividido por r. Aqui eu vou simplificar, ok? E eu fico com uma função que é menos r ao cubo π mais 18π. Essa aqui é a minha função do volume. Aqui tem um r, beleza? Agora o que eu preciso? Já encontrei a função, eu preciso encontrar o ponto de máximo. Como é que eu vou fazer isso? Bem, aí a gente está aqui exatamente na disciplina de cálculo, fica até fácil. A gente tem que lembrar que para encontrar os pontos críticos, eu preciso o quê? Derivar igual a zero. Então aqui, eu tenho uma função de volume, e aí eu vou derivar igual a zero. Então eu vou derivar esse volume aqui, que agora ele está só em função de R, então eu vou derivar em relação a R, e vou igualar a zero. Isso é para encontrar os máximos e os mínimos locais. Quando eu fizer isso, o que vai dar? Vai ficar menos 3r ao quadrado vezes π mais 18π. Com isso, com essa equação, vai dar, vou passar para o lado de lá, vou cortar o π, vai ficar 18 igual a 3r ao quadrado. Então aqui eu encontro que o meu r é igual a raiz de 6
decímetros. Esquecendo de alguma coisa? Estou esquecendo, né? Que eu tenho mais e menos. Ok, cheguei nos meus pontos críticos. Então eu tenho 2 pontos críticos. Bem, pela natureza até do problema, eu já sei que o R tem que ser maior que 0. Então, meu ponto crítico de interesse é o R igual a mais raiz de 6. Mas como garantir que esse ponto realmente é um máximo local e não um mínimo local? Tem 2 formas que a gente pode fazer isso. Uma é pegando a segunda derivada e igualando e sabendo que tem que ser menor que 0, para ele ser um ponto de máximo, certo? Porque a minha concavidade vai estar para baixo. Então, eu posso fazer o meu D2 de V de R dividido aqui. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar menos 6rπ mais 0. Realmente isso aqui vai ser menor do que 0. Então, o meu ponto R igual a mais raiz de 6 é um máximo local, ok? Agora, outra maneira da gente enxergar isso que eu acho muito importante, porque dependendo do problema, fica difícil às vezes fazer a segunda derivada ou você vai perder muito tempo. A gente tem um polinômio de terceiro grau, né? A minha função V de R, só para a gente relembrar aqui, aqui eu já derivei, né? Então, calma aí, deixa eu voltar. Era menos R ao cubo vezes π mais 18πr. Isso é um polinômio de terceiro grau. Qual o formato dessa curva, gente? Quando o R tender a menos infinito, né, extrapolando aqui, porque a gente sabe que o R tem que ser maior do que 0, ele teria um comportamento positivo muito grande. Ele vai ter as raízes e quando o R for mais infinito, ele vai tender ao menos infinito. Por quê? Esse é o termo que pondera, que ganha, né? Que vai realmente ditar o comportamento para menos infinito e mais infinito, porque comparado com esse aqui ele é muito maior. Então, quando for menos infinito, esse termo aqui vai dar mais infinito. Quando for mais infinito, o R, esse termo vai dar menos infinito. Então, esse aqui vai ser o formato, ok? Eu tenho 2 pontos críticos, menos R igual a raiz de 6 e mais R igual a raiz de 6. Então, esse aqui eu tenho certeza já que é o máximo local, tá? Então, uma outra maneira, às vezes, é você esboçando ali o formato do seu gráfico. Bem, com isso, perceba que aqui a gente está fazendo uma resolução explicada, né? Um resolvendo e aprendendo para vocês. Então, por isso que o tempo acaba passando um pouco do que você tem que resolver na prova, né? Na prova você tem que ser mais objetivo. Bem, com isso a gente encontrou então que o nosso máximo local é igual a R igual a mais raiz de 6. E com isso eu descubro o meu volume, né? O volume, quando R igual a mais raiz de 6, vai ser igual a menos R ao cubo. R ao cubo vai dar 6 raiz de 6π mais 18 R π. Com isso aqui eu vou chegar aqui. Agora é só botar agora é só somar, né? Vai dar 12 raiz de 6π. A gente combinou que a unidade toda ia estar em decímetro, então decímetro cúbico. A gente tem aqui a nossa letra A. Vamos agora para a questão número 2, que foi da Petrobras, anos de 2018, cargo de engenheiro de petróleo, da Banca 6 Gran Rio. Considere a curva de equação y igual a 1/3 de x ao quadrado mais 2 elevado a 3 meios. Qual o comprimento dessa curva quando x varia de 0 a 1? Bem, vamos olhar para a questão, o que ele quer? Ele quer o comprimento dessa curva. Comprimento da curva tem que te lembrar já uma formulazinha, tá? Que aqui eu não vou parar para fazer nenhuma dedução, mas a gente sabe que comprimento de curva, ele vai ser dado pela integral dos limites aqui, que for do seu interesse, vezes raiz de 1 mais aqui dy sobre dx ao quadrado dx, beleza? E aqui o x está variando de A a B. Bem, a gente tem o y, a gente tem o x está variando de 0 a 1, então a gente tem o a e o b, e tem a função da equação y aqui em função de x. Então, assim, agora é aplicar a fórmula, né? Antes da gente, então, agora resolver, que a gente já encontrou a ferramenta que eu preciso para resolver a minha questão, eu só queria relembrar uma coisa para vocês, tá? Para a gente não esquecer que isso também é igual a CAD 1 mais dx sobre dy ao quadrado dy, quando o y varia entre c e d. Nesse problema, é mais fácil a gente continuar assim. Mas tomem cuidado, porque dependendo da equação que você tem aqui, da relação entre y e x, às vezes é mais fácil você fazer essa, ok? Então, só para a gente não esquecer disso. Então, agora, galera, é a aplicação. Agora virou conta.
Perfeito? Primeira coisa que eu vou calcular é o meu dy sobre meu dx. Vamos derivar isso aqui. Bem, aqui é tranquilo, né? Dessa derivada. O expoente desce. Então aqui vem 3 meios. Vamos usar uma regra da cadeia, né? Aqui eu vou repetir x ao quadrado mais 2. Diminuo 1 do expoente, né? 3 meios menos 1. Então aqui vai dar meio. E agora eu tenho que derivar o que está dentro desse meu parênteses, que é x ao quadrado mais 2, derivando da 2x. Bem, isso foi muito rápido, galera. Entendo que isso aqui é uma função composta, né? Eu tenho aqui uma função interna que eu preciso derivar e eu tenho aqui essa radiciação. Então, eu preciso primeiro derivar a função externa, tá? E depois eu derivo o que está dentro. Então, eu tenho essa expressão aqui. Vamos simplificar agora. Ó. Aqui eu corto, aqui eu corto. Ficou mais bonito agora. Então, aqui eu tenho que o meu dy sobre dx, ele vai ser dado por x, que multiplica x ao quadrado mais 2. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, tá? Que eu não comentei antes. Essa fórmula aqui, ela parte do pressuposto que essa função aqui, ela é contínua, tá? Então, eu vou substituir aqui, né, por isso. Então, eu vou ter 1 mais isso aqui ao quadrado. Só que eu continuo tendo essa raiz aqui. Eu preciso saber se ela é contínua. Nesse caso vai ser, mas tomem cuidado, tá? Então, só vou deixar aqui uma marcação pra gente não esquecer. Só organizar aqui para não ficar muito... Jogar isso para trás. Rapidinho. Assim. Só pra gente lembrar, tá? Acabei escrevendo demais, mas isso aqui precisa ser uma função contínua, tá? Cuidado. Mas beleza, então agora vamos continuar resolvendo. Então, o dy, isso aqui é ao quadrado. Então, isso aqui vai ser ao quadrado. Vai ficar igual a x ao quadrado, que multiplica x ao quadrado mais 2. E agora eu vou substituir lá dentro. Eu vou ficar com o meu comprimento. O meu x varia de 0 a 1. Aqui eu vou ficar com uma raiz de 1 mais, que eu vou fazer a distributiva, tá? Que é o termo que tem que entrar lá. Vai ficar x à quarta mais 2x ao quadrado. E aqui dx. Beleza? Aqui a gente consegue, né, colocar em evidência... Esse aqui é um quadrado perfeito aqui, né? Um produto notável. Então, isso aqui, na verdade, é x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Beleza? Deixa eu apagar agora aqui. Agora a gente vai tirar a raiz disso. Quando eu tirar a raiz disso, o que vai acontecer? Tem que tomar cuidado, tá, gente? Quando eu tenho x ao quadrado e eu tiro raiz, isso aqui sai como módulo de x, tá? Não vamos esquecer disso. Nesse problema aqui não vai ter problema. Então, vamos lá. Integral de 0 a 1. Então, aqui fica módulo de x ao quadrado mais 1 dx. Ok? Agora eu vou fazer essa integral, porque nesse caso aqui, né, vai ser igual, vai ser x ao quadrado mais 1. Como é que seria módulo de x ao quadrado mais 1 gráfico, gente? X ao quadrado é isso aqui. X ao quadrado mais 1 é isso aqui. Ok? Então, o módulo disso continua totalmente positivo, né? Então, não afeta em nada. Então, por isso que eu falei que nessa questão aqui não vai afetar em nada. Só para vocês entenderem bem. Então, x ao quadrado mais 1 dx. Agora é só fazer essa integral. Vai ficar x ao cubo sobre 3 mais x. Todo mundo variando de 0 a 1. Quando for 0, dá 0. Quando for 1, vai dar 1 terço mais 1, que vai dar 4 terços. Beleza? Com isso, a gente chega à nossa alternativa C. Vamos para a questão número 3 da Petrobras, ano de 2018, cargo engenheiro de petróleo, banca 6 Gran Rio. Na figura a seguir, a função real dada por f de x igual a x ao cubo e a reta tangente à função f no ponto 1, 1, essa reta aqui, que é tangente a esse ponto, e o eixo x
limita uma região que aparece sombreada, essa região cinza. E ele pergunta a área da região. Então ele pergunta a área, ele me dá funções, isso me lembra que eu tenho que utilizar a integral, certo? Só que o que acontece? Eu tenho essa função x ao cubo, beleza? Aí eu tenho que pensar, poxa, calma aí, x ao cubo. Se eu for fazer a minha integral de 0 a 1 de x ao cubo, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar toda a área até o ponto x igual a 1. Vou encontrar toda essa área aqui. Perfeito? Só que ele não quer essa área. Ele quer só aquela em cinza. Então, o que eu tenho que fazer? Eu posso fazer uma subtração de áreas. Então, eu vou encontrar a área desse triângulo aqui, ó, em azul. Tá? E vou retirar. Então, eu posso fazer assim, ó, menos a área desse triângulo. Ok? Isso aqui vai ser igual à minha área cinza, área sombreada. Posso fazer isso. Fica legal fazendo assim, né? Outra maneira, que não é a mais fácil, é você perceber que até esse ponto aqui, ó, até esse ponto aqui, que eu não sei qual é, eu tô calculando a área dessa minha função x ao cubo. Então, eu tenho um ponto aqui A, essa área aqui vai ser integral de 0 a de x ao cubo dx, tá? E depois, essa área aqui que eu vou colocar em azul, ela vai ser dada pelo quê? Pela integral de a 1 de x ao cubo menos essa função aqui que eu vou chamar de g de x. Menos g de x dx, ok? E eu somaria essas duas áreas. Qual que parece mais fácil para vocês? Para mim, parece essa aqui. Primeiro que eu tenho só um triângulo e eu tenho minha função x ao cubo, que é super simples. Ok? Então, eu vou fazer dessa maneira. Mas por que eu mostrei isso? Porque às vezes a gente vai precisar dividir. Então, dividir faz parte do jogo, galera. Tem que saber onde você tem que cortar. E a gente corta, quando eu estou fazendo em relação ao eixo x, né, dx, quando eu vou cortar sempre em relação perpendicularmente ao eixo x e vou ver as funções que estão ali envolvidas. Até esse ponto A, quais são as funções que estão envolvidas? Y igual a x ao cubo e y igual a zero. Só que x ao cubo menos zero é x ao cubo. Entendeu? Essa área laranja aqui, gente, eu sei que muita gente tem dificuldade nisso. Essa área laranja é x ao cubo menos zero. O zero é essa aqui, ó. Essa parte daqui, tá? Que é y igual a zero. Agora, quando passa de A, o y não é mais igual a zero. O y é igual a essa reta aqui. Então, eu tenho esse y, ok? E tem esse aqui. Então, é x ao cubo menos essa reta. Por isso que eu botei g de x, tá bom? Então, só tomar cuidado com isso. Então, vamos voltar lá para o início. E vamos resolver dessa primeira maneira aqui, que eu acredito ser a mais fácil. Isso aqui é muito fácil de resolver. Já posso até deixar pronto aqui. Então, integral de x ao cubo vai dar 1/4, né? Vai dar x a quarta sobre 4, variando de 0 a 1 vai dar 1/4. Então, só preciso descobrir agora a minha área do triângulo azul, que eu vou deixar aqui, que aqui eu sei que é 1. Essa área aqui, ok? E aquele mesmo ponto A lá que eu não sei, esse ponto A. Ele fala que essa reta ela é tangente à função. Reta tangente à função. Qual é a equação de uma reta, gente? A equação de uma reta é y menos y0 igual dy sobre dx no ponto x0, y0 vezes x menos x0, ok? Eu tenho já o meu x0, y0, que é o ponto que a minha reta passa. Esse aqui é o meu x0, é igual a 1, e meu y0 é igual a 1. Eu preciso descobrir agora a inclinação dessa reta. A inclinação dessa reta, como ela é tangente ao ponto 1, da função x ao cubo, eu utilizo essa função x ao cubo para descobrir a inclinação naquele ponto. Então, eu vou usar essa minha função x ao cubo, ok? Para descobrir a inclinação nesse ponto 1. Ela vai ser dada pelo quê? Essa função aqui, x ao cubo. Vou botar... Deixa eu dar uma limpada aqui, só para não ficar muito bagunçado. Tá? Vocês já entenderam.
Então eu tenho essa minha função x ao cubo, que eu preciso, né? Que eu vou botar aqui y igual a x ao cubo. Eu vou calcular o dy sobre dx, que vai me dar 3x ao quadrado, ok? Só que eu quero no ponto que é 1 e 1. No ponto 1, isso aqui vai me dar igual, né? Eu vou botar que é x igual a 1, isso aqui vai me dar igual a 3. Beleza? Então eu já sei que o meu coeficiente ali vai ser 3. Então eu vou substituir aqui, ó. Nesse ponto aqui, já sei que é 3. Eu vou apagar aqui e já vou fazer a substituição. Aqui vale 3. O meu y0 e o meu x0 a gente já sabe que vale 1. Foi o ponto que a gente escolheu, que a reta passa. Então aqui vai ser 1. E aqui vai ser 1. Ok? Então essa é a minha equação da reta. Só que o que eu preciso descobrir não é o A. O A é exatamente quando ocorre o quê? Eu preciso descobrir esse ponto A. O A é quando x é igual a 0. Beleza? Então eu vou botar x igual a 0. Aqui eu podia encontrar a equação da reta em função só do y, só passar esse 1 para lá, tá, gente? Mas não vou nem perder tempo. Você sabe que isso aqui... Vou escrever aqui, tá? Ó, y menos 1 é igual a 3x menos 3. Então, y é igual a 3x menos 2. Mas eu não preciso nem perder tempo jogando para lá, porque isso aqui já representa a minha equação da reta. E agora eu quero o ponto A. O ponto A ocorre quando o y é igual a 0. Tinha falado do x, desculpa. Quando o y for igual a 0. É o ponto onde essa reta corta. Então, eu vou botar y igual a 0, ok? Quando o y é igual a 0, o que vai acontecer? O x vai dar quanto? Só substituir. Então, y igual a 0, fica menos 1 igual a 3x menos 3. Então, vai ficar 3x igual a 2. X igual a 2 terços. Ok? Que é exatamente o nosso A lá. Aquele nosso A. Então, já sabemos isso aqui. Já sabemos que o A vale 2 terços. Então, a altura do triângulo vai ser base, que vai ser 1 menos 2 terços, vezes a altura, que é 1, dividido por 2. Isso aqui vai dar 1/6. Então, a nossa área sombreada, ela vai ser o quê? Nossa área sombreada vai ser 1/4 menos 1/6, que é igual a 1/12. A gente fica aqui com a letra E, 1/12. Questão número 4, do concurso da Petrobras do ano de 2011, cargo engenheiro de petróleo, Banca 6 Gran Rio. Qual o valor da integral? Bem, basicamente é cálculo, né, gente? Aqui é sentar, fazer substituição, ver o que tem que fazer, qual é a ferramenta que a gente vai utilizar para resolver essa integral. O que eu peço para vocês sempre é vá com cuidado. Às vezes tem uma solução mais rápida, tá? Eu já vi várias pessoas resolvendo essa questão e todas vão pelo mesmo caminho de substituição trigonométrica. Eu vou deixar até como desafio aí para vocês resolverem por substituição trigonométrica. Perceba, não estou indicando vocês resolverem por substituição trigonométrica, mas eu acho que é bem válido vocês testarem, tá? Sempre é interessante olhar essa função e tentar reconhecer às vezes ela. Essa função, se a gente olhar, a gente tem aqui, ó, integral de menos 3 a 3. Essa função que está aqui, né? Eu poderia escrever y igual a menos raiz de 9 menos x ao quadrado. Faz o esboço dessa curva. Talvez você não tenha reconhecido, mas eleva ao quadrado dos dois lados. Fica y ao quadrado igual a 9 menos x ao quadrado. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Ou seja, isso aqui é uma circunferência. Eu tentei desenhar uma circunferência, né? De raio igual a 3. Só que no caso, ele está pegando só a parte onde o y é negativo. Então, ele está pegando só essa parte aqui, ó. Beleza? Essa parte azul, essa parte aqui de cima vai embora. E ele está querendo saber o quê? Ele está calculando a integral de menos 3 a 3. Então, ele está querendo saber... Ele está calculando esse pedaço aqui. Concorda? Isso aqui é o quê, gente? Metade da circunferência. Qual é a área da circunferência? Πr ao quadrado. Quanto é que é aqui meu R? 3. Πr ao quadrado dá
9π, certo? Só que ele quer meia circunferência. Então é 9π sobre 2. Só que ele está pegando a parte de baixo, né? A gente mantém ali o sinal. Ele não está pedindo a área, né? Ele está pegando a integral. Então, menos 9π sobre 2. A questão basicamente você faz de cabeça, né? Então aqui a gente ficaria com a alternativa C. Eu demorei aqui 30 segundos para fazer essa questão, ainda explicando. Qual é a solução para você tentar resolver isso, tá? A solução trigonométrica, né? É você fazer a substituição trigonométrica. X igual a 3 seno, por exemplo, de θ. Ok? Porque aí quando você substituir, vai ficar 9 menos 9 seno ao quadrado de θ. E aqui vai ter a raiz, né? O dx vai ser 3 cosseno de θ dθ. Então, aqui vai ficar 3 cosseno de θ dθ. Os limites. Quando o x for menos 3, o seno de θ vale menos 1. Então, o θ vai valer menos π sobre 2. E quando o x for 3, o seno de θ vale 1, vai valer mais π sobre 2. Ok? Essa vai ser basicamente a substituição. E aí aqui o 9, né? 9 vai ficar em evidência, vai sair da raiz, vai 3. Esse 3 com 3 fica 9. Fica 1 menos seno ao quadrado. Aí você sabe que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, 1 menos seno ao quadrado é igual a cosseno ao quadrado. Então, só simplificando, né? Vai ficar aqui, ó. 1 menos seno ao quadrado de θ. O 3 saiu, juntou com esse 3, ficou isso aqui. Tá? E aqui dθ. E aqui é integral, não vou repetir. Aí 1 menos seno ao quadrado, a gente sabe que é cosseno ao quadrado de θ. Cosseno ao quadrado de θ, quando sair da raiz, sairia como módulo de cosseno de θ. Só que a gente está trabalhando no intervalo de menos π sobre 2 a mais π sobre 2. Aqui eu tenho cosseno de θ, menos π sobre 2 a mais π sobre 2. O meu cosseno de θ, nesse intervalo aqui, ele vai ser sempre o quê? Positivo. Certo? Ou não? Vai ser sempre positivo, né? Então, eu posso considerar que módulo de cosseno de θ, ele vai ser cosseno de θ. Se você pensar no gráfico lá do cosseno de θ, né? Ele corta aqui no 0, vale 1. E no π, vale menos 1. Aqui é 0, né? Do 0 ao π. Aí aqui ele varia. Aqui seria π sobre 2. E aqui menos π sobre 2. Então, nesse pedaço todo ele é positivo. Ficou bem pequenininho. Mas desenha aí que vocês vão entender. Se vocês não conseguem enxergando pelo círculo trigonométrico, tá? E aí, módulo de cosseno de θ vai ser cosseno de θ. Então, isso aqui vira cosseno de θ. Então, isso aqui fica a raiz de 9 cosseno ao quadrado de θ dθ. Beleza? Basicamente é isso. Aí agora, como é que você resolve? Cosseno ao quadrado de θ, você tem que transformar isso para um arco duplo. Então, você sabe que cosseno de 2θ é igual a cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Beleza? E você sabe que cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1. E aí, com isso, você vai encontrar a relação. Eu falei que não ia fazer e estou fazendo, né? Mas eu vou parar por aqui, que eu não quero perder mais o tempo de você. Eu só quis mostrar que vai dar trabalho. Fica como desafio vocês terminarem, beleza? Toda questão vai ter essa saída rápida? Não. Nem toda questão vai ter essa saída aqui mais rápida, tá? Mas algumas têm. Eu só estou tentando trazer isso para vocês pararem de entrar no modo automático e lembrar que a gente está fazendo uma questão múltipla escolha. Então, muitas vezes a gente consegue utilizar as alternativas. Então, olhar com mais carinho antes de sair fazendo a conta, beleza? Fica como desafio vocês terminarem a fórmula ali, a resolução por substituição trigonométrica. Já dei todos os passos aqui, agora é só finalizar. Do concurso da Petrobras, anos de 2018, engenheiro de equipamentos elétrica, da banca 6 Gran Rio. O valor da integral de π sobre 6 a π sobre 2 de e elevado a seno de x vezes cosseno de x dx bem, questão realmente assim de faculdade, né?
bem direta e já com uma observação aqui bem próxima, né? Bem fácil de você perceber, né? O tipo de substituição que você vai ter que fazer. Então, a gente vai ter que fazer uma substituição de variável. E eu vou escolher uma variável para ser o seno ou cosseno, né? Porque eu sei que uma vai levar na outra quando eu fizer o dx. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui u igual a seno de x. E aí eu sei que o meu du vai ser igual a cosseno de x dx. Beleza? Ótimo, né? Porque aí isso aqui está exatamente aqui e isso aqui está aqui. E aí os meus limites, né? Quando o x vale π sobre 6, o meu seno, né, meu u vai valer seno de π sobre 6, que é meio. E quando o meu x for π sobre 2, o meu u é seno de π sobre 2, que vale 1. E agora, basicamente, eu monto a nova integral. Então, eu tenho uma integral que varia agora de meio a 1, de e elevado a u, du. Isso aqui vai ficar e elevado a u, variando de meio a 1. Isso aqui vai ficar e menos raiz de e. Que chega na nossa alternativa, letra C. Questão número 6 do concurso da Petrobras, ano de 2018, cargo engenheiro de petróleo, banca 6, Gran Rio. A integral de 0 ao infinito, uma integral imprópria, de x vezes e elevado a menos x, dx é igual a... Bem, uma questão batida para quem está estudando, uma questão que você bate o olho e você já sabe que vamos precisar usar integral por partes, tá, gente? Aqui não tem muito mistério. Não tem como a gente chegar a ensinar isso. É realmente estar estudando, vendo exemplos. Por quê? Aqui a gente não consegue fazer uma substituição simples, aqui não tem substituição trigonométrica, a saída é integral por partes. Aí vem o problema. Como é que eu lembro da integral por partes? Bem, eu, professor Igor, não decoro a fórmula. Na verdade, eu decoro uma outra fórmula, que é a diferenciação de produtos. Então, por exemplo, suponho que você tem u e v. E você vai diferenciar eles, tá? Você tem duas funções. Isso aqui, regra do produto é u'(v) mais u'(v'). Aí eu faço uma extrapolação aqui, que os matemáticos me permitam. Vou aplicar agora o operador da integral. E vou ter aqui, como se fosse assim, né, um cancelamento, ok? E aí eu passo um dos termos para o lado de lá. Então, com isso eu fico que a minha integral de u'(v), ela vai ser igual a uv menos integral de uv'. Então, essa aqui é a fórmula que você acaba precisando decorar, né? Eu decoro sempre assim. Agora, o que a gente precisa saber? Escolher. Quem eu vou escolher como o quê? Então, aqui acaba sendo fácil, porque é o seguinte, eu tenho isso. Então, ou seja, eu tenho isso. Eu vou escolher u e v que facilitem a minha vida. Então, antes de escolher, é só você pensar nos dois casos. Então, vamos supor que eu escolha que u', tá, é igual a x. Então, se u' é igual a x, quem vai ser u? Vai ser a antiderivada de x, que vai ser x ao quadrado. Certo? Então, aqui vai aparecer x ao quadrado é elevado a menos x. Porque o v vai ser elevado a menos x. Pô, beleza, esse termo aqui não tem nenhum problema para mim. Né? E aqui vai aparecer u, v'. Quem é u? É x ao quadrado. E quem é v'? Bem, vai ser um termo muito parecido com isso aqui, porque é exponencial. A antiderivada disso aqui vai ser menos isso aqui. Ou seja, aqui eu vou ficar com x ao quadrado vezes e elevado a menos x. Pô, e aí eu não sei sair disso aqui. Entendeu? Vai piorar. Então eu tenho que escolher o contrário, tenho que escolher algo que vai me facilitar. Então eu vou escolher que o meu v vai ser o meu x. Por quê? Desse lado aqui vai aparecer x e aqui vai aparecer 1. Beleza? Então eu só vou fazer isso, gente. Eu vou aplicar direto aqui, tá? Então eu tenho aqui essa minha integral aqui, que é de 0 ao infinito, de x é elevado a menos x dx. Eu vou escolher o meu u' como o meu é elevado a menos x. Então eu sei que o meu u, dx. Então o meu u vai ser menos e elevado a menos x. E eu vou escolher o meu v como x. Então eu sei que o meu v' vai ser igual a dx.
ok? Quando eu boto o linha, não sei se todo mundo está acostumado com isso aqui, é o meu DU, tá? V' é o meu DV, aqui no caso. Perfeito. Então, com isso aqui eu vou fazer a substituição. Eu não vou ficar escrevendo formalmente, né? No sentido dessa integral imprópria, a gente não poder escrever esses limites. Não vou botar ali uma variável b e fazer limite quando b tende ao infinito, né? Eu poderia fazer assim, ó, integral de 0 a b, e aqui fazer limite quando b tende ao infinito. Não vou fazer isso, tá? Vou fazer como eu faria na prova, então vou fazer um pouco mais direto. Então, perfeito. Então, essa minha integral aqui vai ficar como? O v, então u vezes v, o v é x, o u é menos, é elevado a menos x, isso aqui variando de 0 a infinito, tá? Menos a integral de v'. U vai ser menos é elevado a menos x e v' vai ser dx. Agora eu vou resolver. Bem, isso aqui, tá? Vamos resolver isso primeiro. Isso aqui vai ficar x sobre e elevado a x, tem um menos aqui na frente, variando de 0 ao infinito. Quando for infinito, gente, isso aqui daria a exponencial muito maior do que o polinômio de primeira ordem. Então, ficaria como se fosse menos infinito sobre e elevado ao infinito, tá? Só que esse termo aqui vai ser muito maior. Então, você poderia aplicar várias técnicas aqui, mas quem vai ganhar vai ser o termo de baixo, né? Poderia expandir o e elevado a x, fazer cancelamento. Então, isso aqui vai dar 0. Menos quando x for 0. Então, já tem um menos ali na frente, vai ficar mais agora. Vai ficar 0 sobre 1. Beleza? Isso aqui dá 0. Então, beleza. Esse termo foi embora, deu 0. Pra gente, não serviu de nada. E agora falta a integral. Essa integral tem 2 menos ali, já vou botar mais. Então, vai ficar mais integral de 0 ao infinito de e elevado a menos x dx. Então, isso aqui vai ser menos e elevado a menos x, também variando de 0 ao infinito. E aqui vai dar menos 1 sobre e elevado ao infinito, mais, porque tem menos, 1. Beleza? Isso aqui vai tender a 0. Então, isso aqui vai dar 1. De novo, gente, isso aqui, né, eu estou fazendo uma extrapolação, ok? Aqui o certo seria botar limite e tal. Estou indo mais rápido. Então, a resposta vale 1. D igual a 1. Na prova, você não vai conseguir ficar fazendo tudo formalmente. Beleza? Vamos para a próxima. Questão número 7 do concurso da Petrobras, ano de 2018, cargo engenheiro de equipamentos elétrica, banca 6 Gran Rio. Seja f uma função real de variável real, tal que f de 1 igual a menos 2 e diferenciável para todo x real, com f' de x menor do que 4. O valor máximo de f de 4 é... Essa questão, quando você lê de primeira, ela foge um pouco do padrão das outras questões, tá? E aí você às vezes se confunde, você fala, cara, mas aí o que eu vou fazer? Não estou entendendo. Aqui você tem que lembrar do teorema do valor médio, beleza? O que o teorema do valor médio fala, tá? Se você tem uma função, tá, que ela é contínua no intervalo fechado, beleza? E ela é diferenciável nesse intervalo que pode ser aberto, só para explicar, né? Você tem uma função que é contínua no intervalo fechável, diferenciável no intervalo aberto, tá, de A e B. Existe um ponto no intervalo de A e B, então existe um C aqui no intervalo de A e B, tal que f' de C é igual a f de B menos f de A sobre B menos A, ok? O que quer dizer isso, tá? Essa interpretação assim, geométrica que eu gosto de falar. Existe, tá, um lugar entre A e B, existe um ponto, certo? Que a curva tem a mesma inclinação que a reta que passa pelos pontos do intervalo. Vamos ver se fica mais fácil desenhando. Então, perceba que eu tenho aqui o meu ponto A e tenho o meu ponto B. Então, aqui eu teria como se fosse o A e aqui o F de A. E aqui eu teria o B, F de B.
existe uma reta secante que liga esses pontos, ok? E existe uma função aqui. Essa função, eu não sei, ela pode ser uma reta, ela pode ser alguma coisa assim, ela pode ser alguma coisa assim. O que eu estou falando é, algum lugar entre A e B, essa curva tem a mesma inclinação do que essa reta em laranja. Entendeu? Pelo menos existe um ponto que tem a mesma inclinação. Beleza? É um pouco meio que óbvio de você parar para pensar, porque assim, o caso limite seria a reta, então todos os pontos teriam. Qualquer outra curva, ele vai ter que sair do ponto A e depois ele vai ter que retornar para esse ponto B. Em algum ponto, ele vai ter a inclinação dessa reta, porque senão ele nunca conseguiria retornar exatamente para esse ponto, né? Então, assim, tenta fazer uma extrapolação mental, né? Então, existe um ponto C, que a inclinação da reta tangente é a mesma do que da secante entre os pontos, beleza? Então, você precisa saber disso. Sabendo disso, você resolve fácil a questão. É só fazer substituição. Basicamente, é isso. Então, agora vamos resolver, tá? Vamos utilizar essa definição para resolver. Aqui ele me deu, ó, vamos usar quais pontos? Eu vou usar o ponto 1 e o ponto 4, beleza? Então aqui eu vou usar f de 4 menos f de 1 sobre 4 menos 1. O enunciado, né, afirma que f' de x é menor ou igual a 4. Beleza? Então eu sei que o meu f' de c é menor ou igual a 4. Então isso aqui vai ser menor ou igual a 4. Pronto. A única coisa que eu não tenho aqui nessa equação é o f de 4. 4 menos 1 dá 3, passa para lá dá 12. 3 vezes 4, 12. Então f4 menos f de 1, 12. f de 1 é menos 1, então isso aqui vai dar... Desculpa, f de 1 é menos 2, então isso aqui vai dar mais 2, passa para lá vai dar 10, tá? Então só para terminar aqui a conta, então vai ficar f de 4 menos 2 é menor ou igual que 4 vezes 4 menos 1, que dá 3. Então aqui sim, f de 4 mais 2 é menor ou igual a 12. Então eu tenho que o f de 4 é menor ou igual a 10. Questão número 8 do concurso do ProMimp, ano de 2010, da área de elétrica, da banca 6 Gran Rio. Uma função real y de x, y igual a f de x, satisfaz a equação diferencial y' mais x y ao quadrado igual a zero. Se f de 1 igual a 1, então f de 2 é igual a... Então aqui eu tenho uma EDO, onde eu vou... Eu já sei, eu já olhei aqui, já percebi que ela é separável, né? Então eu já vou separar ela aqui, vou resolver, depois eu vou aplicar a condição inicial. Então aqui eu tenho dy sobre y ao quadrado igual a menos x dx. Vou deixar o menos desse lado aqui. Por quê? Quando agora eu for aplicar o operador aqui de integral, vou jogar agora para a esquerda. Vai ficar 1 sobre y igual a x ao quadrado sobre 2. Constante eu coloco onde, gente? Você pode colocar dos dois lados, ó. Por quê? Agora você pega essa, joga para o lado de lá, fica C2 menos C1. E isso aqui eu posso chamar de C, entendeu? Então, tanto faz. Então, aqui eu tenho 1 sobre y igual a x ao quadrado sobre 2 mais essa constante. Para descobrir essa constante, eu vou usar minha condição inicial. Eu sei que quando f de 1 é igual a 1, então vai ser y igual a 1, x igual a 1, e aqui, mais c, então meu c igual a meio, beleza? E agora eu quero meu f de 2. Então eu vou substituir agora x igual a 2 e quero descobrir meu y. Então o y é o que eu quero descobrir, x igual a 2, fica 4 sobre 2, mais meio. Isso aqui dá 5 sobre 2. Então y é igual a 2 quintos. Letra B. Questão número 9 do concurso da Petrobras, anos de 2010, cargo de engenheiro de petróleo, banca 6 Gran Rio. Na figura a seguir, temos as representações gráficas das curvas y igual a x ao quadrado e x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 6, que é a nossa circunferência. A área da região contida no primeiro quadrante, então ele está falando aqui, ilimitada pelos eixos x e pelas duas curvas citadas ou seja, por essas duas curvas e o eixo x. Então é essa área aqui. Vamos rachurar essa área aqui de cinza, tá? Então ele quer saber essa área, concorda?
Beleza. E ele dá aqui várias fórmulas. Que legal, né? Legal porque a gente vai poder ter certeza dessa resposta. Não tem como errar essa questão se você realmente souber como olhar esse gráfico. Quando a gente fala de área de funções e tá utilizando integral, né, para isso, a gente tem duas maneiras. A gente pode ver em relação ao x, a variando x, e em relação à variando y, tá? Então a gente vê que na resposta tem em relação a y, em relação a x. Então vamos ficar de olho com isso. Se eu quisesse escrever em relação a x, o que eu ia ter que olhar? Se eu quero escrever em relação a x, eu vou variar o meu x. Se eu for variar o meu x, eu tenho que olhar as perpendiculares aqui, quais são as curvas que estão cortando. Então perceba que até esse ponto aqui, que eu não sei qual é, que na verdade é o cruzamento dessas duas curvas, a interseção, eu sei que essa área aqui, ó, que eu vou colocar em laranja, tá? Essa área aqui em laranja, ela vai ser a integral, né, dessa função x ao quadrado, variando de 0 a esse ponto aqui que eu vou chamar de a. Beleza? E depois eu tenho a integral de a até esse ponto aqui, que a gente sabe que é raiz de 6, porque é a circunferência ali, né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 6, né? Isso aqui, ó. Isso aqui é r ao quadrado, tá? Da função ali, teria que isolar, né? Mas vai ficar 6 menos x ao quadrado, raiz. É a parte superior. Então, essa é a área. Tem essa opção? Vamos ver se tem. Ele pode ter juntado algumas coisas, né? Tem que tomar cuidado. Vamos ver. Em relação a x, ele fala que vai de 0 a raiz de 6. Não, tem uma outra parte aqui, não pode ser de 0 a raiz de 6 só não. Aqui tem de 0 a raiz de 3 de x ao quadrado, ó, pode ser, esse a pode ser raiz de 3. Nem vou ainda encontrar esse ponto. Mais raiz de 3 a raiz de 6 menos x ao quadrado. Olha, ele está num formato que poderia ser, eu só preciso descobrir se esse ponto aqui é raiz de 6, né? Como é que eu descubro esse ponto? Se esse ponto aqui for raiz de 3, vai ser a letra C. Interseção dessas duas curvas aqui, né? Então, eu posso pegar a minha circunferência, essa parte superior da minha circunferência, que é a raiz quadrada de 6 menos x ao quadrado, e igualar com o meu x ao quadrado. Para eu não perder tempo, vamos ver se iguala quando x igual a raiz de 3, né? Porque ali, se for raiz de 3 o ponto A, né? Perfeito. Raiz de 3, vamos substituir. Do lado esquerdo vai ficar raiz de 6 menos 3. Do lado direito vai ficar 3. Vai ficar raiz de 3 igual a 3. Isso aqui é um absurdo. Tá? Ah, professor, mas resolve para a gente saber qual é o ponto. Tá bom, a gente resolve. Só quis dar mais um exemplo aqui de opção que você pode fazer na prova, porque você não precisa resolver tudo. Porque é uma igualdade. Vamos levar o quadrado dos dois lados, vai ficar 6 menos x ao quadrado igual a x à quarta. Faça uma substituição aqui. Eu vou chamar de h, por exemplo. Então, vai ficar 6 menos h é igual a h ao quadrado. Beleza? Estou usando aqui uma relação biquadrada, né? Onde h igual a x ao quadrado. E aqui eu resolveria, né? H ao quadrado mais h menos 6. Então, é menos 1 mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac. Agora vai dar 25 sobre 2. Então, aqui vai ficar menos 1 mais ou menos 5 sobre 2. Menos 1 menos 5 dá menos 4 sobre 2 dá menos 2. Menos 1 mais 5. Menos 1 mais 5 dá 4 sobre 2. Menos 1 menos 5 dá menos 6, dá menos 3. Então, eu sei que o h, meu x ao quadrado, pode ser 2 ou pode ser menos 3. X ao quadrado não pode ser menos 3, então x ao quadrado é igual a 2. Então, x é igual a mais ou menos raiz de 2. Então, o ponto de corte é mais ou menos raiz de 2, beleza? Dessa curva superior com essa curva daqui. Fiz bem rápido, gente, porque isso é conta, né? Eu tô tentando mostrar como o professor Igor faria na prova, tá? Então, não é raiz de 3, então não é essa a resposta, beleza? Só que, demorou mais eu resolver com as pi quadrada e tudo mais, do que se eu só substituir lá. Então, em relação ao x, eu não tenho aqui uma resposta. Então, vamos ver em relação ao y, que é o que geralmente o pessoal tem dificuldade, né? Mas é só virar a cabeça. O que acontece? Se você quer, em relação ao y, aquela área ali, ó, que estava em... Eu vou olhar nesse intervalo aqui, ó, de 0 a y, que eu estou variando, certo? De 0 a esse ponto aqui. De 0 a 2. 0 a 2?
Não dá para ter certeza, né? Não dá para ter certeza se seria de 0 a 2. Daria? Não, teria que igualar. A gente encontrou que x é igual a raiz de 2, né? Então, ó, y é igual a x ao quadrado, então y é igual a 2, tá? Nesse caso que a gente fez até o final, a gente encontrou que y é igual a 2. Mas, vamos lá, voltar. Então, eu tenho essa minha área aqui rachurada, até esse ponto, que poderia ser 2 ou não tenho certeza. Mas o que eu quero que vocês entendam, eu vou olhar sempre do zero até esse ponto. E aí agora eu vou olhar perpendicular ao eixo y. Quais são as funções? Bem, sempre são essas duas funções aqui, ó. Essa superior e essa inferior. É uma menos a outra, e aí o y vai dando de 0 a 2. Então a minha integral seria de 0 a 2, ou aquele y ali, que eu não tenho certeza se é 2. Agora eu tenho, mas enfim, você não teria. Da função da circunferência, então seria em função de x, né? Então 6 menos y ao quadrado, menos raiz de y, né? Porque y é igual a x ao quadrado. Isso tudo aqui dy. Se a gente olhar, a gente teria duas opções, AD ou AA, sem saber os limites. Só que AD fala que é de 0 a 3. Bem, de 0 a 3 é impossível. Então, por eliminação, você mataria que é a 2. Que é 2, que é a letra A. Mesmo sem calcular esse y aqui igual a 2, entendeu? Então, ficaria até rápido. Agora, obviamente, você pode calcular isso aqui em função de y, né? A gente calculou em função de x porque a gente estava integrando em relação a x. Em relação a y, fica mais rápido calcular, olha. Y é igual a x ao quadrado, então eu vou substituir na segunda. Vai ficar y mais y ao quadrado igual a 6. Tá? Então, isso aqui vai me dar que y igual a 2 ou y igual a menos 3. E aí, y igual a menos 3 não pode, vai ser y igual a 2. Y igual a 2 me dava lá o x igual a raiz de 2, né? Ficava até mais fácil. Tá vendo? Muito boa essa questão, porque ele leva a gente a tentar primeiro pelo eixo x. Aí, para tentar pelo eixo x, ele faz a gente ter que igualar as equações em função do x, que dá muito mais trabalho do que se fizesse em relação ao y. Então, o que acontece? Quando você vira uma questão assim, sempre tente olhar, como eu te falei, em relação a x, ver as perpendiculares. Perceba que aqui eu tenho que fazer divisão, né? Em relação a y, eu não preciso fazer divisão. Sempre são essas duas funções, essa superior da circunferência e essa x ao quadrado aqui inferior. Uma menos a outra sempre vai me dar essa área. Eu não preciso quebrar essa integral. Então, o jeito mais fácil era fazendo como a letra A. Jeito mais fácil, muito mais rápido, mas o problema, ele acaba, né, sabendo que a gente vai pensar, a maioria dos alunos pensar no eixo x primeiro, dá muito mais trabalho. Então, fiquem ligados, tá? Para não perder tempo na prova. Então, aqui a gente tem que a nossa alternativa A. Questão número 10 do concurso da Petrobras, ano de 2008, engenheiro de petróleo, banca CESP, atual Sebrasp. Aqui, se você for ler a questão, você vai ver que ele fala que tem uma função f de x igual a x ao quadrado e tem uma função g de x igual a 9. Tá? E aí ele vai falar sobre essa área limitada, onde agora você tem um y igual a k e divide essa área em 2. Então, aqui a gente sabe que é g de x igual a 9 e aqui f de x igual a x ao quadrado. Então, o que ele está falando é que essa área aqui, em azul, é igual a essa área aqui. Se ele dividir em 2, né? Isso aqui é a área 1, isso aqui também é a área 1. Beleza? Agora, eu sei que essa área total, se você parar para pensar, 2, área 1, vai ser dado pelo quê? 9 menos x ao quadrado, função de cima menos função de baixo, integrando de 0 até o ponto de 0 a 3. Só para explicar o que eu estou fazendo, né? Esse ponto aqui é o quê? G de x igual a 9, x ao quadrado igual a 9, x igual a 3. Ele está dividindo essa área em dois pedaços, né? Então, esse pedaço aqui é igual a esse aqui, tá? E esse igual a esse. Estou olhando só para o primeiro quadrante. Eu quero fazer em relação ao eixo x, então eu vou olhar para as funções perpendiculares aqui ao eixo x. Eu tenho g de x igual a 9 e tenho f de x igual a x ao quadrado. Então, vai ser essa menos essa. E eu vou integrar de 0 a 3, eu vou encontrar a área total, que eu estou chamando aqui de 2 a 1. Então, 2 a 1 é essa área aqui total.
dx, beleza? Só que o que eu sei? Que também 2A1, quem é o A1? Agora usando K. O A1, eu vou usar a mesma ideia aqui, vai ser K menos x ao quadrado. Beleza? Só que eu tenho que encontrar esse ponto aqui, que é raiz de K. Beleza? Essa área 1 aqui vai ser isso. Então, se 2 áreas 1 é isso, eu posso reescrever área 1 como o quê? Dividir ambos os lados por 2, tá? Então, a área 1 é isso, que também vai ser igual a de 0 a raiz de K menos x ao quadrado dx. Então, eu equacionei, eu consegui relacionar. Beleza? Então, agora, a gente só precisa fazer conta, basicamente é isso. Então, eu vou apagar esse gráfico, eu não preciso mais. A gente já relacionou. Temos uma equação aqui. E agora a gente resolve as integrais. São bem parecidas, né? E a gente vai encontrar respostas, se tudo der certo. Equacionamos certo, agora vem a parte analítica de resolver. Ok? Eu vou deixar esse meio aqui fora. 9 menos x ao quadrado. Quando eu fizer a integral, vai ficar 9x menos x ao cubo sobre 3. Isso aqui variando de 0 a 3. Isso aqui vai ser igual. Aqui vai ficar kx menos x ao cubo sobre 3, variando de 0 a raiz de k. Vamos substituir agora, vai ficar meio. Aqui vai ficar 27 menos 9. Isso aqui vai ser igual a k vezes raiz de k menos k vezes raiz de k sobre 3. Então, aqui ficou meio vezes 18 igual a 2/3 de k vezes raiz de k, que é somando os expoentes, né, daria 3 sobre 2. Ok? Com isso aqui, a gente encontra que k elevado a 3 sobre 2 vai ser igual a... Aqui ficaria 9, né? Então, fica 27 sobre 2. E aí, a nossa alternativa, letra B.